Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me gole da divina vontade a minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Os atos feitos na divina vontade são sóis que iluminam a todos e servirão para fazer que se salve quem tem um pouco de boa vontade. Continuando meu estado habitual, meu doce Jesus disse-me: minha filha, as trevas são densas e as criaturas precipitam-se cada vez mais. Aliás, nestas trevas vão cavando o precipício onde perecerão. A mente do homem ficou cega, não tem mais luz para olhar o bem, senão só o mal, e o mal inundará e o fará perecer. Assim, onde acreditava encontrar salvação, encontrará a morte. Ah, minha filha, ah, minha filha. É muito forte esse trecho. Enquanto eu ouvi a escola, no início, assim, falando desse trecho, nossa, meu coração se derramou, sabe? Eu senti uma dor, acho que é a dor do próprio Jesus, sabe? Porque dói muito para ele ver o que está acontecendo, ver as escolhas que os homens estão fazendo. Porque uma coisa é você falar assim, tá acontecendo muita coisa ruim no mundo, mas a gente ainda tem escolha, sabe? A gente tem a escolha. Então, às vezes, por causa do mal, a pessoa se justifica, sabe? A pessoa fala, mas eu não tenho escolha, então eu vou fazer o que eu posso fazer? Eu tenho que me sobreviver. Então, as pessoas com desculpas, assim, para sobreviver, elas acabam justificando as atitudes erradas que elas têm. E isso é terrível, porque Deus está em nós, entre nós. Ele rege todas as coisas, nada escapa do olhar dele. Então, ele oferece para a pessoa o caminho, ele oferece para a pessoa a luz, ele aponta o caminho para a pessoa escolher. Mas aí a pessoa às vezes prefere o mal, prefere conforme a corrente vai. A pessoa, em vez de nadar contra, ela vai conforme a corrente. Então, ela abraça a mentalidade do mundo, ela abraça as novas mentalidades, né? Tendo as suas opiniões, né? Deixando elas vivas, abrindo a cabeça não para a sabedoria divina, mas para mais ainda conhecimento mundano. E o que vai fazendo com que exatamente isso que ele vai falando aqui, a pessoa vai cavando para o próprio precipício. Então, você não pode falar assim, ah, foi fulano de tal que pôs o buraco para mim cair. Sabe, a própria pessoa cava o seu precipício. Então é muito triste essa realidade, né? Muita coisa foi falada. Um dos pontos, né, que realmente, se você for olhar, o mal está dentro do coração humano. É a pessoa escolhendo o mal. Porque às vezes a gente fala assim, ah, mas tem tantas leis que estão sendo aprovadas, está acontecendo tanta coisa. É muitas ideologias, muita coisa assim para dividir as pessoas, para confundir. Mas quem é que vai lá e pede para que essas leis sejam aprovadas? Eles estão fazendo o que o povo quer. Então o problema é que o povo está querendo muito e está querendo muita coisa errada. Está querendo aquilo que Deus não quer, está querendo coisas, está querendo fazer valer suas opiniões, aquilo que eles acham que é certo, está querendo fazer valer as suas paixões. Então as pessoas estão gritando para que aquilo que é da sua paixão, da sua vontade, seja aprovada, seja realizada. Então, eles só estão fazendo o que o povo quer. O povo não quer o abismo, eles estão ajudando a cavar, a facilitar mais ainda, só isso. Mas a pessoa mesmo está buscando. Então, às vezes a gente olha só para os poderosos e fala, não, mas é eles que estão mandando no mundo, tem todo um sistema. Tem, mas quem pediu? Quem está pedindo esse sistema? Quem está pedindo que vamos dizer assim, quem está chamando o anticristo? Quem está querendo ele? Quem está optando por ele? Então, isso é muito triste, né? Você vê que, igual ele falou, que a mente do homem ficou cega, né? Deixou essas nuvens escuras, né? Tampar tudo, né? O homem tá inundado por essas nuvens escuras, então ele não vê nada, não vê a luz, não vê o bem, só o mal. E o mal inundará e o fará perecer. Assim, onde acreditava encontrar salvação, encontrará a morte.
É muito triste, né? A gente sente uma dor muito grande, a gente sente um desejo muito grande de conversão, né? De conversão para essas almas, de mudança, de salvação, de levar essas almas para Deus, de cada vez mais viver a nossa vida na divina vontade, formando os atos na divina vontade, em favor de todas as almas, de todas as pessoas. A gente sente cada vez mais desejo ainda que esse reino venha, que esse reino aconteça, que a salvação, que a redenção aconteça abundantemente, né? Continue através da nossa vida em favor dessas pessoas. Então a gente deseja que elas vejam, deseja que elas sejam iluminadas, que elas acordem dessa cegueira, né? Então produz dor na nossa alma ouvir isso e também mais amor ainda pelas almas, mais amor por Jesus que sofre muito nessas almas, porque são almas que ele ama, né? Que ele deseja muito. Ontem eu estava lendo um texto, né? E Jesus lá falando o quanto ele amava Judas, meu coração se partiu, porque realmente Judas era muito amado mesmo. Jesus tinha um carinho por ele muito grande, muito, 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 muito. Era uma alma que ele amava, sabe? Então imagina o sofrimento dele diante de muitos Judas, né? Que estão aí traindo, que estão virando as costas para ele, né? Que não querem ouvir, que não querem ir para a luz, mas que querem viver nas trevas, caminhando para esse precipício. Que dor que é para Jesus. Por isso que ele fala, né? Ah, minha filha, expressando exatamente aquele sentimento de como que aquilo dói, né? E ele divide essa dor com a gente, esse sentimento que põe na gente, que produz essa dor, é justamente, né, para ele repousar em nós as dores, os sofrimentos dele, para que a gente continue a obra dele, a missão dele, a gente não pare nunca, ao contrário, mais ainda a gente queira divulgar essa verdade, queira falar desse amor, queira divulgar as verdades do livro do céu, partilhar a nossa vida, se empenhar para que esse reino venha logo, né? Se empenhar muito mesmo em prol das almas, fazer tudo o que a gente puder fazer em direção a uma alma, né? Então esse é o desejo que vai pôr no nosso coração. Aí depois ele fala, depois ele adicionou, eu acho que eu li o trecho errado, gente. Pera aí, meu celular deu problema. Tá certo, tá? Vamos continuar. Depois ele adicionou, os atos feitos em minha vontade são como sóis que ilumina a todos, ó. Enquanto dura o ato da criatura em minha vontade, um sol demais resplandece nas mentes cegas. A quem tem um pouco de boa vontade encontrará a luz para salvar-se do precipício. Os demais todos perecerão. Então, aqueles que não forem obstinados, né? Aqueles que ainda assim, mesmo que lá no último momento, sabe, eles vendo aquela faísca de luz sobre eles, eles atendam ao chamado ali naquele momento, esses ainda vão encontrar salvação, né? Ele deixa muito claro, ó. Então, os atos que são feitos na divina vontade, eles vão perpetuar em todas as mentes. As verdades que são faladas aqui vão perpetuar em todas as mentes e vão ser iluminação, vai ser conversão para as almas. Então, a redenção continua, né? Através dos atos feitos na divina vontade, a gente dá continuidade a isso. Enquanto dura o ato da criatura em minha vontade, um sol demais resplandece nas mentes cegas. Então, os atos feitos na divina vontade podem curar as mentes cegas, trazendo iluminação para elas. E quem tem um pouco de boa vontade, pelo menos um pouco, uma faísca, ainda assim, sabe? Encontrará a luz para se salvar do precipício. Isso aí que deixa a gente com esperança, né? Muita esperança. Agora, quem não quiser, né? A pessoa, todas vão ter oportunidade, mas os que não quiserem perecerão. Por isso, nesses tempos de densas trevas, quanto bem fazer os atos das criaturas feitas em minha vontade. Então, esse é o remédio para esse tempo. Os atos feitos na divina vontade é o remédio para esse tempo que a gente vive, né? É o que o Senhor quer de nós, na nossa vida, né? Que nós sejamos fiéis, então, por todos, para todos, né? Para a glória de Deus. Que os atos que a gente produzir, a gente tem que ter plena certeza que eles vão ajudar as almas, que eles vão, que é exatamente o que Deus quer. É a obra de Deus sendo continuada em direção às almas, né? É a justiça, né? Aquilo que foi falado, né? A justiça olha para a criatura e fala, ó, não é só Deus querendo, tem uma criatura querendo, né? Carne da mesma carne, sangue do sangue, né? Pó do mesmo pó daquela pessoa querendo aqui na terra. Uma criatura que deseja também
Então aí a justiça veio e falou, opa, vamos lá, né? Então a- é o novo poder de Deus sendo emanado na terra, os atos na divina vontade, é o novo poder de Deus sendo derramado na terra em direção às almas. Dito isso, foi retirado, depois voltou de novo e acrescentou: a alma que faz minha vontade e vive nela, posso dizer que é minha carruagem, e eu tenho as rédeas de tudo. A alma que faz a minha vontade e vive nela, posso dizer que é minha carruagem. E eu tenho as rédeas de tudo. Então, quem comanda é Deus. Quem Deus pode pegar e levar a pessoa para a direção que Ele quiser, né? Trazer para ela as verdades, as realidades que Ele quiser, usar dela como quiser, em prol da salvação das almas, entende? Em prol da difusão dessas verdades. O Senhor pode. É a carruagem de Jesus. Então, ele aproveita o máximo que ele puder mesmo para usar da pessoa, porque a pessoa se deu todo a ele, né? Então, ele possui por completo a pessoa. Então, ele pode dar continuidade, né, à vida dele através daquela pessoa ali, a carruagem dele que carrega ele, onde ele tem ali o trono, né? A posse total, né? Onde ele pode ser o templo dessa pessoa, ele pode ser tudo. Essa pessoa não vai para nenhuma direção se ele não levar. Essa pessoa é guiada por ele, totalmente por ele. Então, ela é guiada pelo Espírito Santo. É uma pessoa assim, é uma carruagem de Deus, né? Que maravilha, né? E eu tenho as rédeas de tudo. Tenho as rédeas da mente, então, minha garganta. Tem as rédeas da mente da pessoa, né? Então, eu posso iluminar aquela mente, que aquela mente ali só pensa o que eu penso, só tem desejo de conhecer aquilo que eu quero que ela conheça, ela tem a cabeça aberta só para mim. Ela, né, morreu para si mesma, só ouve a mim, as minhas verdades, ela medita, ela rumina aquelas verdades, ela pensa naquilo 24 horas, né? Então, na mente dela eu posso falar, na mente dela eu posso trabalhar, na mente dela eu posso produzir o que eu quiser, as verdades que eu quiser trazer, né? Levar ela a contemplar as verdades e as realidades que eu quiser levar, aquela mente é minha, né? Tomei posse. Os afetos dela são todos meus, né? Ela é livre de paixões, de apegos, vive numa santa indiferença. O afeto dela, a alegria dela é me servir somente a mim. Os afetos dela estão todos ordenados, né? Tá tudo assim, tudo certinho, não tem nada de desordem, nada, nenhum problema. Os desejos dela são os meus desejos, que ela só quer a minha vontade, mais nada. Então, os desejos dela estão configurados aos meus. Então, o que eu desejo através dela é eu mesmo, eu posso desejar livremente através dela, porque ela não coloca desejo próprio nenhum para atrapalhar, para pôr conflito com os meus, para tentar atrapalhar, dificultar as coisas. Nela não encontro empecilho, entupimento, nada. Então, minha graça flui. E nem sequer uma deixa e nem sequer uma deixo em seu poder. Tenho as rédeas da mente, dos afetos, dos desejos, e nem sequer uma deixo em seu poder, né? E me sentando sobre o seu coração para estar mais cômodo, meu domínio é completo. E faço o que quero, porque o único poder que reina naquela pessoa é o meu. O único que tem autoridade nela sou eu. Eu agora sou o Senhor realmente daquele coração, daquela pessoa total, ela é toda minha. Ela deu tudo, eu dou tudo para ela. Então eu posso ser tudo nela. É o que Ele quer fazer em nós. É exatamente a vida na divina vontade é essa. Quando o Senhor tem exatamente esse domínio completo de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Então, os atos produzidos na alma de uma pessoa que vive desse jeito, sendo essa carruagem de Deus, esses atos têm um grande poder, um novo poder, uma graça maior ainda e muito importante para esses tempos que nós estamos vivendo de apostasia, que faz parte da questão das profecias, é o que tem que acontecer, é o Calvário, né? A gente nunca vai contar a cruz, né? A cruz é purificação, a gente sabe. Mas esses atos são justamente em favor das almas, para conversão, para que tudo o que acontecer, muitas e muitas pessoas, seja pela dor, seja pela perda, seja pelo que for, elas recebem esse flash de luz na alma delas, infundidos lá, e elas absorvam
essa verdade, mesmo que seja no último momento da vida, e decidam por Deus. Isso é salvação, né, gente? Salvação. Então agora faço voar. Olha o que ele faz com a alma. Faço ela voar, leva ao céu. Agora eu giro toda a terra. Agora me detenho, né? Ficamos ali juntos, ali, só eu e ela descansando. Ó, como sou glorioso, vitorioso e domino e impero, né? Então ele impera, do jeito que ele impera no céu, né? Ali tem o reino dos céus, naquela pessoa, naquela alma também tem um reino. Ele estabelece o reino dele na alma daquela pessoa, porque ela se deu toda a Deus. Então, ali o Senhor é o templo daquela pessoa. Deus se torna o templo, faz questão de imperar, de reinar ali. E para Deus é uma felicidade muito grande isso, tá? É maravilhoso para Ele tá dentro de nós. Enche de alegria quando uma alma se deixa dar tudo para Deus, sabe? Onde Deus é vitorioso nela, Deus domina nela e Deus impera. Meu Deus, é uma felicidade grandiosa para Deus, sabe? É um consolo. Nossa, é maravilhoso essa vida, não tem vida melhor. Se depois a alma não faz minha vontade e vive do querer humano, a carruagem se desfaz. É o que não pode acontecer, a gente desanimar, parar, ora fazer, ora não fazer, desanimar por causa das dificuldades. Tudo isso que Jesus traz para nós, sabe? É para a gente ter todo esse conhecimento mesmo, a sabedoria, né? Que a sabedoria, diante de tudo, ele está abrindo os véus para nós, o coração dele, compartilhando as suas dores, os seus sofrimentos, trazendo essas verdades para nós. E a gente, com ele, isso tem que produzir em nós esse mesmo desejo, salvar almas, amar, 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 amar. Nunca desespero, nunca dúvida, nunca aquele medo de, vou abandonar tudo, né? Vou abandonar tudo, vou me calar então, é melhor me calar de jeito nenhum. É porque uma vez que você vive sem o domínio de paixões, então você não tem que parar, porque dentro de você não tem respeito humano, dentro de você não vai ter paixões para você, você não vai pensar, eu vou continuar minha vida antes do jeito que estava. Não tem esse pensamento, você morreu. Uma vez que está morto, então, a alma, ela voa continuamente, né? E ela sobrevive, né? Então a alma permanece firme, mesmo que venha tempestades, mesmo que venha contrariedades. E né, ela chora também, porque ela sente os sentimentos de Jesus, os humores de Jesus. Jesus compartilha tudo com essa alma, mas essa alma vive também em plena paz, né? Que é aquela paz, que é aquela esperança, né? Que é aquela coisa, aquela certeza muito grande, uma confiança muito grande. Quando eu estava ouvindo a escola, né? Não terminei ainda, mas quando eu estava ouvindo a escola, até a parte que eu ouvi, eu chorei muito, sabe? Eu chorei muito mesmo, por causa da realidade das almas, né? E eu sabia que era um sofrimento, um sentimento de Jesus, mas não era perturbação. A gente sabe quando é perturbação, vem dúvida, confusão. Não era perturbação, eram os sentimentos dele, mas ao mesmo tempo ele falava, não, isso eu não quero produzir em você perturbação. Ele falou comigo, eu não quero produzir em você perturbação diante disso. Entende? Ao contrário, é mais confiança ainda, né? Então a pessoa que voa, a pessoa que é essa carruagem divina, ela vive na total confiança, porque ela sabe que Deus está lá, que é Deus que dirige ela, né? É Deus que conduz tudo, o mundo, todas as coisas. Então, a pessoa tem aquela confiança, sabendo que no final você fica sempre com aquela promessa. A minha divina vontade vai reinar, eu vou reinar, não se preocupe. Eu sou o rei de tudo, eu vou reinar, eu vou reinar, a paz será estabelecida. É necessária essa tribulação? Sim, é necessário tudo isso, sim, mas a paz será estabelecida na terra. Eu vou ligar de novo a terra e o céu. Então, a pessoa vive dessa confiança, sabe, dessa certeza. E essa certeza é o que faz com que a pessoa nunca pare. Porque se a pessoa parar, igual está falando aqui, ó, depois a alma não faz minha vontade, se ela viver do querer humano, a carruagem se desfaz. Então, se eu já não tenho mais o domínio ali, ó, a pessoa paralisou, né? Me tira as rédeas, ó, tá espantando Jesus, meu Deus, tá espantando Jesus. Meu Deus do céu, eu fico sem domínio, né? É um rei que é deposto do trono. Nossa, misericórdia. Como pobre, rei expulso, sem reino, meu Deus. E o inimigo toma seu lugar. E as rédeas ficam em poder das próprias paixões. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Então,
Isso dá mais confiança ainda na gente não parar para Jesus, né, deixar Jesus nos usar como essa carruagem, ter esse domínio e rezar muito para que, através dos atos feitos na divina vontade, muitos e muitos também possam dar esse domínio para ele, né? De expulsar o demônio. Quem tem que ser expulso é o demônio. Quem tem que ser expulso é as paixões. As rédeas têm que ser dadas para Jesus. Ele quer ser o rei dos corações. Ele quer ser o rei. Então, quem tem que ser deposto do trono é o rei falso, é o abominador. É o usurpador que está em muitos e muitas almas reinando, desejando coisas, fazendo coisas que a pessoa própria alimenta com as suas paixões, com a sua vontade humana. Sabe, ele só está aproveitando disso, desse poder. Que quando a pessoa põe esse poder na mão do mal, ele aproveita, né? Tem essa realidade do amor satânico, tem essa realidade da vontade humana diabólica, tem toda essa realidade. Mas quando a pessoa enxerga a luz, a verdade, e ela manda embora esse inimigo, né? Ela descobre que ela tem uma vontade que é muito difícil, uma vontade que quer muitas coisas, que precisa ser dominada, que precisa ser ordenada, e descobre que tem alguém que pode ordenar e dar para essa pessoa o controle de tudo. Uau! Meu Deus, eu creio nisso, tenho certeza. Nós cremos nessas verdades que estão sendo faladas, a gente crê firmemente que Deus tem o controle de todas as coisas, todas as coisas. Ó. E tem um trecho também, porque esse trecho foi interessante, porque eu estava lendo no volume onde eu parei e de repente eu não sei o que aconteceu lá, que meu cursor foi rodando, rodando tudo assim, e caiu nesse trecho aqui, ó. Valor de um ato feito na divina vontade, como se torna poderoso sobre todos e a única trabalhadora que move tudo para fazer amar o seu Criador. Meu abandono no Fiat continua sua força arrebatadora, docemente arrebata, investe e absorve, e minha pequena alma se sente pequena, pequena, apenas um átomo. Também sente sua imensidão, que não lhe é dado fechar em seu pequeno cerco. Mas apesar de minha pequenez, não querer estar ociosa, quer amar, abençoar, glorificar, agradecer aquele que a ama tanto, que lhe deu sua mesma vontade divina à sua disposição. Mas enquanto minha mente se perdia nela, meu celestial soberano Jesus, visitando minha pequena alma, me disse: minha filha, você não pode compreender todo o valor que contém um ato feito em minha vontade. É tanto o seu valor, sua grandeza, que a mesma criatura que o fez não pode encerrar tudo dentro de si mesma, né? É imenso, né? Você não consegue abraçar totalmente, né? Se enche e não podendo conter-se, transborda fora. Então, esse amor em nós, os atos produzidos, tem que chegar no efeito de transbordar, entende? Transbordar. Por isso que a gente não pode parar. Já reparou que na escola, cada vez mais que Jesus vai trazendo as verdades para nós, a gente vai sentindo que a gente vai se encher tanto que vai transbordar e nunca vai terminar, né? Porque é tanta verdade, né? Se for olhar assim, é tanta coisa que sempre tem algo novo, né? E isso faz a gente transbordar. Então, transbordar é justamente quando a gente partilha, é justamente quando a gente deixa ser guiado por Deus durante o dia, nas situações, a gente lembra, olha, Jesus falou isso no trecho, então já entendi como devem ser minhas atitudes. Aí você deixa todo, Jesus dominar você todos os dias, assim como aquela carruagem, deixa ele controlar tudo, né? Ele é o dominador, ele é o rei, ele impera. Então, nos atos, quando são feitos unicamente ele imperando, são atos de amor, feitos unicamente para a glória dele. Então, não tem como não transbordar, não tem jeito. Se enche, não podendo conter, se transborda fora. Por isso que vai repercutir nas mentes, nos corações. Vão ser luzes, flashes de luz sendo jogado em todas as pessoas. Daqui, ó, a gente meditando aqui, ó, flechas de luz sendo jogado lá no Japão, lá na China, lá na Coreia do Sul, lá na Coreia do Norte, entendeu? E corre na mesma imensidão do Fiat eterno, e tudo o que ele envolve, que encerra em sua imensidão, repetem o mesmo ato da criatura. Assim que você ama, adoras, me abençoa, me agradece, dá ocasião a todas as coisas criadas para repetir seu ato. Tá vendo? Não é um ato sem retorno. É um ato de que faz eco. Então, você falando aqui agora, isso vai continuar repercutindo por toda a eternidade. Isso é maravilhoso.
Por isso que os atos, né, os atos que o Senhor pede é aquela esperança, né, para continuar abençoando as almas. A gente não pode parar. De modo que céus e terra, sol e vento, mares e rios, plantas, flores, todo o coro dizem: vos amamos, vos adoramos, vos rogamos. E assim de tudo o resto. É como um eco que ressoa em tudo e em todos, e com sua força investidora que possui minha vontade, absorve e faz com que todas as coisas recebam o mesmo ato que fez a criatura em minha vontade. Amém. E ó, que doce surpresa, que encanto maravilhoso, que um ato impere sobre tudo e faz repetir a todos seu ato. Esse pequeno átomo que entra em nosso querer se torna poderoso sobre todos. Está vendo o poder que tem de uma criatura aqui junto com Deus? Quando a gente, né, une as vontades, um átomo unido ao querer divino que se torna, é um novo poder. E docemente dá a todo o seu mesmo ato para fazer amar o seu Criador. Por isso, nosso ente supremo sente que a criatura que entra em nosso querer move tudo. Faz correr sua voz em todas as coisas. É a carruagem divina, né? E não querendo estar sozinho, investe, impera e faz dizer a todas as coisas que são investidas pelo Fiat. O que ela quer, quer amar. Quer amar e faz dizer todas as coisas amor. Então, se ela quer amar, faz dizer todas as coisas amor. Eu quero amar, Senhor. Sim, Senhor. Que todos agora, Senhor Jesus, recebam o teu amor nessa meditação, em nossas meditações. Sim, Senhor, o teu amor quer amar. Então, que todos os corações agora, Senhor Jesus, possam ser inundados, Senhor, pelo meu desejo de te amar. Elas também, Senhor, possam desejar te amar nesse momento, Senhor. E faz dizer a todas as coisas, amor. Então, minha vontade agora é diante de todas as almas e para cada um e falar, amor. O amor não está sendo amado e precisa ser amado. Ame. É o amor, amor, amor. Deus quer o amor, o amor. Quer adorar, abençoar, todo se presta para adorar e abençoar. Em resumo, é a que manda sobre toda a criação e nós a deixamos fazer. É que a pessoa quer o que Deus quer. O que Deus quer para as almas? Amor, 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 amor. E a gente quer o mesmo que Deus quer. Que todos abandone as coisas desse mundo e entendam que o mais valioso que tem é viver na vontade de Deus, é abraçar as coisas divinas, aqui tudo passa. Amor, 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 amor. É o nosso mesmo querer que quer que isso faça, sua mesma potência, seu império do qual foi investida. E nós nos deleitamos tanto ao ver a pequenez da criatura correr em nossa imensidão, né? A carruagem aí, ó. Vamos, Senhor, vamos para onde o Senhor quiser, vamos levar amor para as almas, conversão, tudo, Senhor, vamos abençoar, Senhor Jesus. Sim, Senhor, vamos anunciar as tuas verdades e sentimos a companhia da criatura, porque dar-nos companhia significa reconhecer que já estamos juntos com ela, reconhecer o ato que faz. Então, quando a gente fala vamos, já está reconhecendo que é Ele em nós, né? Ele está em nós, Ele é o nosso templo. Seu valor, a fim de que possa nos dizer quanto nos ama, nós chamamos, Senhor, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te adoramos por todos aqueles que não adoram, não vos amam, não esperam em vós. Senhor Jesus, nós te amamos, nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te damos graça por todos, Senhor. Por todos nós te amamos, nós te agradecemos, nós te damos graças, te glorificamos, te bendizemos em nome de todos. Porque quanto mais sabe que seu ato é grande, mais nos dá. E mais nos sentimos amados e mais a amamos. Então, o Senhor traz essas verdades para a gente ter o conhecimento, a sabedoria do tanto que esses atos são valiosos, para que eles tenham mais valor ainda, porque Deus merece, merece mais e mais. Assim que é somente ela que vem da terra para romper nossa solidão. Por isso que são poucos. E a única trabalhadora que quer mover todas as coisas para nos fazer amar, abençoar, agradecer. É verdade que as outras criaturas estão em nossa vontade divina, mas não conhecendo que estamos com elas, porque operam e o valor de suas obras vivem como estranhas e como distantes de nós. E isto é uma grande dor para nós, ter filhos, tê-los em nossa casa, isto é, em nossa vontade, como se não os tivéssemos, e que não reconhece aquele que lhes dá a vida e os ama tanto. Isto não acontece para quem já conhece que vive em nossa vontade. Nos conhecemos mutuamente, vivemos
como entre filhos e pais. Antes ela vive em nós e nós nela, e formamos uma só vontade. É o que a gente vive na comunidade, na nossa missão. Não somos filhos estranhos, né? Nós somos filhos estranhos, não. O Senhor está nos abençoando muito, gente. E a gente tem que permanecer firme, corresponder. Sabe, é muito bom ser um filho para o nosso pai, e o nosso pai ser o nosso pai, ter essa coisa de você realmente conhecer, de viver nessa vontade, nessa verdade, sabe? Nessa família. E é o que nós desejamos para todos, que todos conheçam essa vontade divina, que ame, que adore o Senhor. Como é bom viver essa vida, que vida maravilhosa. Que vida maravilhosa viver, não como alguém estranho na casa do nosso Pai, mas como filhos e filhas. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Em nome do Espírito Pai que Santo. me Amém. criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. A minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema majestade, eu venho em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor, a ação de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade, dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém e fiat. Estudo 17, Livro do Céu. Chegamos à sexta-feira, nosso último dia da semana de estudo, né? E vamos falar sobre o Livro do Céu. Ontem falamos sobre a vida íntima. Hoje vamos falar sobre o Livro do Céu. O Livro do Céu que tem mudado as nossas vidas, né? Todas essas místicas têm mudado as nossas vidas, têm mudado o nosso entendimento. 16 de setembro de 1921, Jesus, ao obrar, formava nossas obras no divino querer. Estava fazendo a hora da paixão, quando meu Jesus se encontrava no palácio de Herodes, vestido de louco, recebendo zombarias. E meu sempre amável Jesus, fazendo-se ver, me disse. Então, Luiz estava, né, a fazer a meditação da paixão, né? Jesus estava na sua paixão e Luiz estava a meditar, né, sobre a paixão de Nosso Senhor. Quando ele estava na presença de Herodes, e aí Jesus fala para Luísa, olha o que Jesus vai falar para nós, vai chamar a nossa atenção, fazer com que a gente entenda de uma vez por todas as verdades que são ensinadas a nós no Livro do Céu. Hoje na escola, Jesus falou sobre o respeito humano, né? Que as pessoas estão meditando o Livro do Céu com respeito humano, com medo de falar as verdades do Livro do Céu. O Livro do Céu é para esses tempos. Nós estamos vendo as profecias, tudo que foi dito pela Luísa se cumprir, né? E a gente não tem dúvida, nós não temos dúvida disso. E aí ele fala para Luísa, minha filha, não somente naquele momento fui vestido de louco. Então Jesus fala que não somente naquele momento, até hoje Jesus continua vestido com a mesma roupa de louco, né? Com esse respeito humano exagerado das pessoas. Escarnecido, né? E recebi zombarias, senão que as criaturas continuam me dando estas penas. Não acabaram as penas de Jesus só na paixão. As criaturas hoje continuam fazendo a mesma
coisa. Mas bem estou sobre contínuas zombarias. Jesus está sobre contínuas zombarias, que nem a gente vê quando colocaram Jesus vestido de mulher no carnaval, né? E tantas outras zombarias que a gente vê por toda classe de pessoas. Então é por toda classe de pessoas, tanto de religiosos como de não religiosos, como de quem está dentro da igreja, como de quem está fora da igreja. Se uma pessoa se confessa e não mantém seus propósitos de não me ofender, é uma zombaria que me faz, né? Então, se a gente... É por isso que é importante a gente entender que a confissão, o que é a confissão? Confissão é o arrependimento dos pecados. Mas se a gente não tem o firme propósito de não ofender mais a Jesus, o sacramento não vale nada. Porque nós temos que ter o nosso firme propósito. Temos que ter a nossa vontade, dar o nosso livre-arbítrio para não fazer mais aquele mesmo erro, né? Se um sacerdote confessa, prega, administra sacramentos e sua vida não corresponde às palavras que diz, e a dignidade dos sacramentos que administra, tantas zombarias me faz. Então, os sacerdotes que prega, confessa, mas que o testemunho dele não condiz com aquilo que ele fala, com aquilo que ele prega, com aquilo que ele vive. Então, é zombaria também para Jesus. São zombarias que faz a Jesus, por quantas palavras diz, né? Tipo assim, você fala, mas você não vive o que você fala. Por quantos sacramentos administra, e enquanto eu, nos sacramentos, lhes dou a vida nova, eles me dão zombaria. Então, nos sacramentos, Jesus dá vida nova para os sacerdotes, mas em troca, eles dão zombarias. É claro que tem exceções, há exceções, né? Claro que a gente não está aqui generalizando, a gente não vai dizer que todos os sacerdotes administram sacramentos mal administrados. Mas se uma alma está em pecado, ela vai se confessar e o padre orienta de uma forma contrária ao que a igreja ensina, então é zombaria para Jesus, né? Então ele fala para Luísa, são zombarias que me dão, zombaria, e ao profaná-los, me preparam a vestidura para me vestir de louco. Então, os sacerdotes, quando eles dão um falso testemunho, né, quando eles não vivem aquilo que eles pregam, quando eles colocam fardos pesados em cima dos fiéis, mas eles mesmos não o carregam, eles vestem Jesus de loucos, né? Se os superiores ordenam a seus inferiores sacrifícios, orações, virtude, desinteresse, e eles levam uma vida cômoda, viciosa, interessada, são tantas burlas que me fazem, né? Então, tipo assim, se os sacerdotes, eles pregam oração, penitência, desinteresse, falam que nós temos que ser desinteressados, mas eles não vivem essa prática. Eles não vivem, eles ensinam a viver, só que eles não vivem. Eles não vivem essa prática. Eles colocam em cima dos fiéis, eles dão regras, ensinamentos, preceitos, mas eles mesmos não fazem, não cumprem esses preceitos. Eles não cumprem. Então, eles estão sendo pessoas que colocam sobre
os fiéis, mas no seu testemunho, mas na sua árvore, né? Na árvore do sacerdote, na árvore daquela pessoa que está ali a ensinar, dos superiores, sacerdotes e bispos. Sacerdotes, se eles pregam aquilo e eles não vivem, está errado. E os bispos também, se eles pregam para os sacerdotes que tem que ser de um jeito, mas eles não vivem, também está errado, né? Servem de zombaria para Jesus. Porque ele fala assim, ó: se os superiores colocam sobre os inferiores, né? Sacrifícios, orações, virtudes, desinteresse, e eles levam uma vida cômoda, viciosa, interessada, são tantas burlas que me fazem, se as cabeças civis e eclesiásticas querem a observância das leis, e eles são os primeiros transgressores, né? Então, tipo assim, eles querem que o povo cumpra a lei, né? Mas eles não fazem. Eles não fazem, são transgressores da lei, né? E eles querem que os pobres, que os inferiores, né? Que as pessoas inferiores façam, carreguem sobre si fardos que eles não podem carregar. São zombarias que me fazem, né? Então, é zombaria para Jesus também. Quando um governo tipo um presidente, ele fala que é para o povo usar máscara, mas ele próprio não usa, né? Tá colocando um fardo onde ele não carrega, né? Cobra imposto, coloca imposto quando eles sonegam imposto, né? Então, é zombaria. E na forma eclesiástica também. Se o bispo coloca uma ordem para um sacerdote, ele não vive, o próprio bispo não vive, mas ele cobra do sacerdote, ele quer que o sacerdote viva, é zombaria para Jesus. Ó, quantas provocações me fazem? Jesus fala que são provocações que fazem a ele. São tantas que estou cansado delas, especialmente quando sobre a aparência de bem põe o veneno do mal, né? É uma coisa que aparentemente é bom, né? Mas que tem o veneno do mal por trás. Ó, como fazem de mim um jogo, como se eu fosse seu brinquedo. Faz de Jesus, gente, como se fosse um brinquedo, ao seu bel prazer, né? Você faz aquilo ao seu bel prazer, né? É igual a pessoa que reza quando tá na pior. Aí quando tá bem, não lembra de Jesus. Faz promessa quando tá na pior, mas quando tá tudo bem, não lembra de Jesus. E seu passatempo. Então, essa pessoa, ela faz de Jesus um brinquedo, seu brinquedo e seu passatempo. É tipo assim, é quando der. Aí ele fala, mas minha justiça, cedo ou tarde, zombará deles. Tá vendo? Quem faz de Jesus brinquedo, cedo ou tarde a justiça cai sobre eles. Castigando severamente. Cedo ou tarde essa conta chega. Cedo ou tarde. Se eu estou vivendo de uma forma que eu acho, né? De uma forma que eu estou burlando, né? Eu estou passando uma aparência. Eu aprendi isso uma vez, né? Uma vez eu vivi uma situação, no começo da minha caminhada, que eu fui falar de uma pessoa para outra pessoa. E aí depois eu vi, meu Deus, eu tô tendo eu tô vivendo esse tipo de personalidade, né? Então, quando eu estava vivendo desse jeito, eu estava burlando Jesus. Eu estava burlando. Eu estava vivendo de um jeito na comunidade e de outro jeito fora dela, né? Só que, graças a Deus, isso serviu para mim aprender. Eu passei por uma experiência muito difícil, mas
Graças a Deus serviu, né? Graças a Deus hoje eu não estou mais burlando Jesus. Castigando severamente. Você reza e repreende-me por estas zombarias, que tanto me doem e que são a causa pela qual não posso fazer conhecer quem eu sou, né? Então a Luísa, ela tinha, né? Ela tinha essa graça, né? De através das orações dela, ela aliviava Jesus, né? Ela amava Jesus por todas as criaturas e quando Jesus falava essas coisas para ela ia fazer reparação, né? Ela ia fazer as 24 horas da paixão, ia tirar a coroa de Jesus e tal, né? E aí, só que essa conta chega e hoje, gente, a gente tá vivendo uma situação muito crítica. A gente tá vivendo realmente a apostasia, as pessoas não conhecem o livro do céu, né? Não lerem o livro do céu. Realmente uma coisa que Jesus falou hoje no vídeo da escola, que é muito importante para a gente entender, é muito respeito humano, né? É muito respeito humano. As pessoas têm medo. E aí as pessoas ficam burlando Jesus, colocando a culpa na Luísa. Ah, porque se falar, se abordar, vai atrapalhar a beatificação da Luísa. Respeito porque... Ah, mas porque vai atrapalhar o projeto da igreja. Gente, tudo que Jesus quer é que as pessoas conheçam o livro do céu. Eu não tenho dúvida disso, né? Eu não tenho dúvida disso, que Jesus quer que seja conhecido o livro do céu, para que as pessoas não sofram, para que as pessoas se convertam verdadeiramente. Porque senão não tem como, por mais que as outras santidades, que Santa Faustina falou muita coisa, né? Santa Faustina, ela fala muita coisa. As outras místicas também, mas o livro do céu dá uma conversão verdadeira na gente. Eu posso dizer por mim, pela minha vida, como pessoa, como ser humano, né? Eu falo diretamente de mim, né? Eu não falo pelas meninas, pelos outros, mas eu falo por mim, pelo fruto que o livro do céu faz na minha vida, faz ainda, né? Claro que é um processo, né? Mas essas verdades precisam ser conhecidas. Não dá mais para essas verdades serem jogadas no lixo, jogadas embaixo da cama, como foi falado hoje na escola, né? Não dá. A gente tem uma graça muito grande, que é estar com esses conteúdos nas mãos, ler esses conteúdos e poder praticá-los na prática. Depois, tendo vindo novamente, e como eu estava fundindo-me toda no divino querer, disse-me. Aí Jesus continua falando para Luísa: filha queridíssima do meu querer, eu estou esperando com ânsia tuas fusões. Jesus esperava com ânsia as fusões de Luísa, em minha vontade. Tu deves saber que conforme eu pensava em minha vontade, assim ia modelando. Olha só, conforme Jesus pensava, assim ele ia modelando teus pensamentos nela, preparando-lhe seu lugar. Ao operar, modelava tuas obras. Olha só, ao operar, ele modelava as obras de Luísa. Olha que lindo. Em meu querer, e assim de todo o resto. Agora o que eu fazia, não fazia para mim, porque não tinha necessidade, mas para ti. Tudo que Jesus fez, gente, foi para nós, não foi para ele, porque ele não tinha necessidade. Ele era Deus, então ele não precisava ter passado por tudo que ele passou. Ele passou por causa de nós. E por isso te espero em minha vontade, para que venhas a tomar os lugares que te preparou minha humanidade. Né? Então Jesus quer que a gente ocupe esses lugares,
que Ele preparou para nós, na humanidade dele. E sobre as obras que preparei, vem fazer as tuas. Sobre as obras que Ele preparou para nós, Ele quer que a gente vá fazer as nossas. E então, por isso, estarei contente e receberei completa glória quando te ver fazer o que eu fiz. Então, o que é que nós fazemos? O que é que nós fazemos? Ontem, na comunidade, a gente viu o testemunho, né, da nossa fundadora, da experiência que ela passou, né, e que não está em questão, mas essa experiência que ela passou, né, Jesus me fez entender de uma vez por todas, né, que essas verdades, elas são para os pequenos, né, elas são para aquelas crianças pequenininhas que se colocam no lugar, se colocam no colo do Pai, que confiam no Pai, né, que são tão pequenas, tão pequenas, tão pequenas, e aí às vezes a gente, quando a gente faz o vídeo na internet, ou quando a gente faz uma partilha, às vezes quem vê, outras pessoas que vê, pensa até que a gente, né, que a gente é arrogante, que a gente é pretensiosa, porque a gente fala dessas verdades, porque a gente fala que a gente está vivendo isso, né? Que tudo que está acontecendo a gente está vivendo, porque a gente está vendo no nosso dia a dia. E aí muitas pessoas podem ver, alguns sacerdotes podem ver essas colocações nossas, ou alguém de outras comunidades pode ver e nos achar prepotente, arrogante, pretensiosa, falar, mas elas falam que só elas que estão vivendo, só elas que estudam o livro do céu, só elas que conhecem o livro do céu. A questão não é essa. Nós não estamos falando que só nós, né? Nós estamos abertos, a nossa comunidade está aberta para acolher, né? Para receber qualquer sacerdote que quiser participar, qualquer pessoa que quiser participar, que quiser nos ajudar, que quiser nos orientar, né? Nós somos essas crianças pequenas que estão no colo do Pai, né? E aí, teve uma parte hoje da escola que Jesus falou assim, do trecho da Valtorta, né? Que quando perguntam para Jesus, Jesus, mas nós não devemos deixar ele falar no teu nome? E ele diz, não, deixa ele falar o meu nome, né? Tem até um ditado popular que o povo gosta de falar, falem bem ou falem mal, mas falem de mim, coisa que não é o que se aplica a Jesus, né? Então aí, eu vendo a partilha da nossa fundadora da comunidade, eu fiquei pensando assim, e nós? Nós vamos parar, né? Nós vamos parar porque nós não temos um sacerdote na comunidade, né? Mas a gente já falou para os padres. Já tem muitos de nós, eu mesma sou de uma, né? Sou uma das meninas que falaram com seus padres. A gente pode não ter um padre na comunidade, mas os padres sabem o que a gente está fazendo. Meu padre sabe o que eu faço na comunidade Fiat Volutas Tua, né? Então, assim, Jesus, ele quer esses pequeninos, né? E tem um trecho também do livro do céu que fala que esses escritos, eles foram para Messina, lá não tiveram um aproveitamento, voltaram de novo para Corato, né? Acho que é no volume 33, se eu não me engano, ou é no 32, uma coisa assim. Mas ele fala que era para estar sendo estudado pelos padres. Mas se os padres não fazem, a gente está estudando, a gente está aprendendo, a gente está falando. E aí, a gente vai jogar isso tudo fora. A gente vai simplesmente, pelo respeito humano, a gente vai dizer assim, não. Eu não vou mais estudar, eu só vou estudar quando eu tiver um padre na comunidade. Então, eu vou sair da comunidade, porque na comunidade não tem um padre? Não. Nós somos essas crianças pequeninas. Somos essas ovelhinhas que estamos lá para ser corrigida pelo pastor, né? Se tiver um pastor lá para nos orientar, nós vamos ouvir.
Mas enquanto isso a gente deve caminhar, né? A gente deve caminhar. A gente deve praticar. A gente conhece essas verdades. Nós conhecemos. Então, para mim hoje não falar do livro do céu é a mesma coisa que negar Jesus. Vou ser muito realista. É a mesma coisa que eu estou fazendo como esse trecho aqui. Eu estou fazendo zombaria do que Jesus me ensinou, do que Jesus colocou na minha mão, do que Jesus mandou para mim, da graça que Jesus me deu. E eu não quero. Eu não quero fazer isso. Eu quero fazer a vontade de Deus, né? E aí, quando eu leio, quando eu estudo os livros do céu, e quando eu vejo tudo que está acontecendo aí, eu fico assim, meu Deus, mas será que o povo está cego? Que o povo não está vendo? Que está tudo acontecendo. Então, ele fala aqui, ó. Ele fala aqui, ó. Peraí, deixa eu pegar aqui. Minha filha, não somente naquele momento fui vestido de louco, escarnecido e recebi zombarias, né? Senão que as criaturas continuam me dando estas penas. As criaturas, ele fala as criaturas, então são todas as criaturas. Mas bem estou sobre contínua zombaria e por toda classe de pessoas. Então ele está falando de todos. Ele está colocando toda classe de pessoas. Se uma pessoa se confessa e não mantém seus propósitos de não me ofender, é uma zombaria. Então, se eu peco contra a castidade, mas eu não mantenho o meu propósito de me manter na castidade, porque quando a gente vai se confessar, a gente pede perdão. Então, a gente tem que se manter nesse propósito. Então, é uma zombaria que me faz. Se um sacerdote confessa, prega, administra sacramentos e sua vida não corresponde às palavras que diz e a dignidade dos sacramentos que administra, né? Tem a dignidade dos sacramentos que administra, tantas zombarias me faz por quantas palavras diz. Quer dizer, você prega, mas você não vive aquilo que você prega. Por quantos sacramentos administra, né? E enquanto eu, no sacramento, lhes dou a vida nova, eles me dão zombaria. Zombaria. E ao profaná-los, me preparam uma vestidura para me vestir de louco. Então, quando nós estamos profanando os sacramentos, quando os sacerdotes eles pregam aquilo que eles não vivem, entendeu? Eles colocam um peso acima dos fiéis que eles não podem carregar, estão vestindo Jesus novamente de louco, né? Estão vestindo, Jesus está passando pelo mesmo processo do Calvário que ele passou, né? É o livro do céu que está falando. É uma verdade dura? É uma verdade dura. Mas é o que é. O que é que a gente está vendo? Nós estamos vendo a apostasia na igreja. Nós já estamos vivendo essa apostasia na igreja. Nós já estamos vendo sacerdotes, bispos, cardeais, muitos se levantando, né? Muitos se levantando, fazendo conspirações contra a igreja. Isso é fato, isso é real, né? E aí são zombarias, porque pregam a paz, falam para os fiéis para se manterem em paz, mas não tem paz entre si. Vivem brigando por interesse, por valores, né? Por valores, por interesse, por regras, por status, né? Muitos, às vezes, até para tomar o lugar dos bispos, outros até para querer ser papa. Infelizmente, essa é uma realidade dura, entendeu? Tem muita gente que se levanta contra o papa para querer tomar o lugar do papa. Os cardeais, as pessoas que estão à volta do papa, ficam conspirando. Então, veste Jesus de louco de novo. Veste Jesus de louco de novo. Foi muita coisa hoje falada, né, na escola. Teve muitos pontos legais, mas a parte assim que mais me fez refletir foi sobre essa questão do respeito humano, né?
E aqui mesmo na nossa comunidade a gente vê isso. Tem pessoas que não têm coragem de fazer uma partilha por causa do respeito humano, né? Claro que não é todos, não é todos, mas tem as suas exceções. É como se a gente conhecesse a verdade. A palavra de Deus diz que a gente tem que conhecer a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, se a gente não conhece, fica difícil da gente se libertar. É por isso que o livro do céu veio para nós, né? Nós pequeninos, pequeninos, leigos, né? Pequeninos, pessoas pequeninas que dependem da graça de Deus a todo tempo, né? E que estão aqui só para fazer a Em nome do vontade Pai que dele. me criou, em nome Amém, do Filho que me filhos? resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Volume 19, 13 de maio de 1926. Imagens de quem trabalha para fins humanos e que trabalha para cumprir a vontade divina. Nosso Senhor é o batimento da criação. A santidade está no cumprimento do próprio dever. Nosso título já é tão lindo. A santidade é o cumprimento do próprio dever. Amei essa parte. Estava a fazer minha adoração habitual ao meu crucificado Jesus, e enquanto rezava, senti perto do meu doce Jesus, que pondo o braço no meu pescoço me estreitava forte a si, e ao mesmo tempo fazia-me ver o meu último confessor defunto. Parecia-me vê-lo pensativo, todo recolhido, mas sem dizer nada. Meu Jesus olhou e disse-me: Minha filha, o teu confessor encontrou coisas grandes diante de mim. Porque quando empreendia um ofício, um empenho, não omitia nada para cumprir exatamente aquele ofício. Era atentíssimo, fazia grandes sacrifícios. E se fosse necessário, preparava-se ainda para pôr a sua própria vida, para fazer cumprir exatamente o seu ofício. Temia que, se não agisse como convinha ao seu ofício nas obras que lhe tinham sido confiado, ele pudesse ser um obstáculo à mesma obra. Isto significa que apreciava e dava o justo valor às minhas obras, e sua atenção atraía a graça que se necessitava para o desempenho de seu ofício. Isto, aparentemente, não parece uma grande coisa, mas, entretanto, é tudo, porque quando alguém é chamado para um ofício e cumpre os deveres que há naquele ofício, significa que o faz por Deus. E no cumprimento do próprio dever está a santidade. Então, se ele se apresentou diante de mim com o cumprimento dos próprios deveres que lhe foram confiados, como não deveria retribuí-lo como ele merecia? Nossa, que lindo esse trecho. Nossa, eu acho Jesus tão incrível, porque hoje ele me colocou diante de uma pessoa que faz exatamente isso. E eu achei estranho o comportamento da pessoa, mas agora eu tô entendendo o que ela faz. É o temperamento dela que a gente, né, dá a entender que ela tá fazendo alguma coisa assim que não, que ela tá fazendo alguma coisa na vontade humana dela, que não é por Deus, né? Eu fiquei, vou contar para vocês entenderem. Hoje, aqui na minha paróquia, tem missa às 6 horas da manhã. E eu comecei a fazer parte da equipe de liturgia, aí eu ia servir na missa de manhã. E aí eu cheguei, tinha que chegar às 5h30. Aí eu fui 5h30. Cumpri meu ofício. Falou que tinha que ser 5h30, eu fui 5h30. E quando eu cheguei lá, eu passei na. Eu passei na frente da igreja, eu ia colocar meu carro na frente da igreja. Quando eu ia colocar o carro na frente da igreja, abriu o portão. Aí eu falei, eu vou entrar, né? Abri o portão para eu entrar. Eu fui e entrei. E aí entrei, estacionei o carro e fui lá para dentro da igreja. Aí quando eu cheguei lá dentro, a mulher que tinha abrido a igreja, que ela é responsável por abrir a igreja, ela abre a igreja às 5 horas da manhã, e ela tava lá com um monte de chave, um monte de coisa, e ela anda para lá e para cá, e não sei o que. Aí ela falou assim comigo,
Ela perguntou quem que entrou com o carro. Nossa, mas ela ficou brava e falou: quem entrou com o carro? Porque eu não vi, eu fiquei com muito medo. Eu fiquei com muito medo porque a pessoa entrou e eu não sabia quem era, eu não conhecia o carro. Eu fiquei com muito medo. Aí eu falei: foi eu. Me perdoa, eu não sabia que eu tinha que falar com você, eu nem te vi, eu não vi ela, eu só vi o portão abrir, nem vi quem abriu. Não fiz por mal. E aí ela falou assim: nossa, eu fiquei com medo demais porque eu não sabia de quem era o carro. Eu tava para desligar a luz e te deixar sozinha, porque eu fiquei com muito medo. E aí eu falei: nossa, me perdoa, eu não sabia. E aí ela brigando comigo na frente de todo mundo. Meu primeiro dia lá na equipe de liturgia. Mas eu fiquei tranquila, eu falei: não, tem nada não, deixa, né? Eu oferto para Deus essas coisas. Não fiquei nervosa, não fiquei. É incrível como a graça atua na gente assim, né? Que é Deus que age em nós e o sofrimento, já a humilhação já não te causa mal. Você fica tranquila, eu fiquei tranquila, eu olhava para ela assim, tranquilo, eu acho que. Aí, beleza, ela falou, daqui a pouco, hoje, esse mês é o mês da Bíblia, e aí tinha que colocar a Bíblia exposta. E alguém tirou a Bíblia do lugar. E eu acho que o padre tinha que falar para ela tomar conta da Bíblia. Eu não entendi. Eu sei que começou uma discussão lá, o povo lá, porque alguém tinha tirado a Bíblia do lugar e ela ficou brava. E aí a mulher falou assim: ó, ela é assim mesmo, ela é encrenqueira. Ela é assim, ela é encrenqueira. Ela é muito boa para servir, ela está sempre disposta a servir, mas ela é encrenqueira. Aí, beleza. Na hora de ir embora, eu tava. O meu carro tava na frente da capela. A igreja está reformando, a capela fica lá embaixo, assim, no estacionamento. Aí eu tava lá despedindo de Jesus, conversando com ele, e ela entrou lá dentro da capela e falou: ó, quando você for sair, você me avisa, não sei o quê, mas você pode ficar aí. Aí eu comecei a conversar com ela, saí, eu falei: não, já tô indo embora, pode fechar a capela se você for fechar. Aí eu comecei a conversar com ela e eu vi que ela tem um zelo assim tão grande pelo trabalho que ela faz, que ela se ela se assim. Aí quando eu li esse texto, eu vi, nossa, Jesus, ela tem um coração tão lindo. É porque ela falou para mim assim: na verdade, o que eu tenho medo não é de, na hora do carro, eu comecei a conversar para ela, explicar, ela me explicando, tipo assim, ela se explicando para eu não ficar chateada com ela, mas eu não fiquei. Ela falou: é porque eu tenho medo de alguém entrar, porque já entraram aqui uma vez, e como a igreja está em reforma, a igreja está chamando muita atenção. E aí eu fico com medo, mas eu tenho medo, na verdade, é de reagir, porque eu sou muito nervosa. Eu sou muito assim, nervosa não, que ela falou, ela é muito brava. E ela falou que toda vez, ela já foi assaltada várias vezes, e ela reage toda vez. Ela disse que teve uma vez que ela foi assaltada, que ela gritava tanto que o bandido ficou com medo dela, largou a arma no chão e saiu correndo. E era uma arma de verdade. E o policial falou para ela, era uma arma de verdade, você não pode reagir. E ela falou assim: se entrar alguém aqui e quiser roubar a igreja, eu entro na frente, eu não consigo. Não é que eu vou ficar com medo assim da pessoa me fazer alguma coisa, não. Ela falou: eu entro na frente para defender, porque eu amo demais essas coisas aqui na igreja. E eu dou minha vida. Eu falei: nossa, mas. Eu ainda falei para ela: mas você precisa cuidar assim das coisas. E a sua vida é mais importante. Se chegar algum bandido aqui, não vai reagir. E ela falou: eu reajo, eu não consigo. Eu amo demais essas coisas aqui. Então, eu entro na frente. Ela dá mais valor nas coisas da igreja, nesse esse ofício que o padre confiou para ela, de cuidar da igreja, de abrir a igreja. E não tem ninguém lá, ela fica sozinha. Eu falei: mas não tem nenhum homem funcionário da igreja? Ela: não tem, o funcionário só chega 1 hora da tarde. É sozinha, sozinha. Se chegar alguém lá, ela coloca a própria vida dela em risco para defender as coisas. Aí eu: nossa, agora que eu estou entendendo. Ela faz esse ofício com amor e às vezes a gente olha e interpreta mal, né? Porque aí eu olhei assim, eu falei: Senhor, mas a vida dela não é mais importante? Ela tá dando, tipo assim, como a gente tá meditando sobre isso, né? Da gente olhar com os para baixo, né? Olhar as coisas com olhos humanos. Será que ela não tá olhando assim, com o olhar humano, as coisas, e ela tá se apegando às coisas da igreja e a própria vida dela não é mais importante? Mas não. Jesus vai ver se ela fizer isso como um ato de amor por ele. Porque ele deu para ele, o padre deu para ele esse ofício e ela cumpre fielmente.
Mesmo que ela tenha que brigar com a pessoa. Ela brigou comigo com razão. Eu não vi, eu não fiz por mal, mas ela não estava errada de brigar comigo e chamar minha atenção. Você entra na igreja e não fala nada. Eu pensei que era um bandido. Se eu tivesse uma arma, eu acho que ela tivesse jeito, ela disse que ia sair, não sei. Mas eu vi agora, lendo esse trecho, que é isso. E aí é incrível quando a divina vontade reina na gente, que a gente consegue ver as coisas com os olhos de Deus e mesmo assim, como eu não entendi direito na hora, né? Eu só estou entendendo agora o que aconteceu, mas mesmo assim, na hora eu não fiquei com raiva dela, eu não fiquei chateada com ela. Eu conversei com ela numa boa, eu falei para ela assim, ó, eu posso até vir com você, se você quiser, porque só é sexta-feira, eu acho que ela abre a igreja essa hora, que tem missa 6 horas. Eu posso chegar mais cedo, te ajudar, já que você fica, né, com medo, eu venho para te ajudar. Aí ela, então seria muito bom se você viesse, não sei o que, me ajudar e tudo. Então, assim, uma pessoa que chamou minha atenção na frente de todo mundo, no final da missa a gente saiu conversando, tranquilo, né? Como é linda a divina vontade. E aí, todos os ofícios, né? A gente tem que ter esse zelo. Eu tenho que ter um zelo muito grande por esse ofício que eu assumi agora, de participar da, da liturgia. Isso é por Deus, né? Por Deus, como mãe também ser zelosa. Uma mãe zelosa, uma esposa zelosa. Tudo que Deus me confiar como ofício aqui na terra, que eu faça com zelo, por amor a Ele. Então, aí Jesus fala que a verdadeira santidade parece, Jesus fala isso, aparentemente não parece uma coisa grande, né? Você fazer seu dever de pastoral da liturgia com zelo, parece que é uma coisa pequena, mas não, estou fazendo por Deus. Então, tudo que você faz com amor é uma coisa importante, né? Isso aparentemente não parece uma coisa grande, mas entretanto é tudo. Para Deus é tudo. Ele te confiou esse dever e você fazer com zelo é tudo. Porque quando alguém é chamado para um ofício e cumpre os deveres que há naquele ofício, significa que eu faço por Deus. Então eu fui chamada para ser mãe e não parece ser uma coisa grande, né? Ser mãe, trocar fralda de neném, cuidar, dar amor, carinho. Quando eu falo, porque os meus filhos são pequenininhos, eu só lembro disso, né? Mas educar, ensinar os valores cristãos, amar, ser paciente. Ser mãe se você olha assim o que a mãe faz no dia a dia, não parece ser coisa grande, mas para Deus é tudo, porque foi um ofício confiado a mim por Deus. Então eu vou cumprir esse ofício para Deus. É tudo. E no cumprimento do próprio dever está a santidade. Isso para a gente é uma um consolo e ao mesmo tempo assim uma coisa para a gente ficar em paz, porque na divina vontade, a gente nesse caminho, né, da divina vontade, a gente pensa, mas eu não faço nada. Não, mas você tem que fazer o ofício que Deus te confiou. E isso é tudo. Então Deus me confiou. Eu tenho vários ofícios. Eu tenho um ofício de mãe, de esposa, eu tenho um ofício de contadora, eu tenho um ofício agora na liturgia, eu tenho um ofício na associação como intercessora. Eu vou fazer esses ofícios com zelo, por Deus, isso é tudo. Eu não preciso ficar inventando muita coisa, ficar inventando alguma coisa a mais, alguma atividade a mais. Tem um ofício aqui na comunidade de fazer as partilhas, tem um ofício aqui na escola de partilhar. Então, eu vou fazer tudo com zelo. É tudo. A santidade está nisso, cumprir o seu ofício na terra. Então, se ele se apresentou diante de mim com o cumprimento dos próprios deveres que lhe foram confiados, como não deveria retribuí-lo como ele merecia? Deus vai olhar isso. Ela cumpriu fielmente aquilo que eu coloquei para ela fazer. Na escola da Divina Vontade, na casa dela como mãe, como esposa, na empresa, na igreja, na associação. Essa é tudo, é tudo. Já é muita coisa para mim, né? Que é Deus que faz, porque é muita coisa
Para Deus não é nada, mas para a gente é muita coisa, né? Se for pensar. Tem que confiar em Deus, você sozinho não consegue fazer tudo. Agora, enquanto Jesus dizia isto, confessou como se concentrasse demais num recolhimento mais profundo. Em seu rosto se refletia a luz de Jesus, mas não me disse nem sequer uma palavra. Então Jesus me disse. O confessor estava recolhido, né? E Jesus disse: Minha filha, quando um sujeito ocupa um ofício e comete um engano, não está atento aos deveres que impõe seu ofício. Pode fazer vir grandes males. Supõe a um que tem o ofício de juiz, de rei, de ministro, de prefeito, e comete um erro. Ou não está atento aos próprios deveres de casa. Pode fazer vir a ruína de famílias, de países e até de reinos inteiros. Se aquele erro, aquela falta de atenção a fizesse uma pessoa particular, que não ocupa aquele ofício, não levaria tanto mal. Por isso, as faltas nos ofícios pesam demais e levam mais graves consequências. E quando eu chamo um confessor para lhe dar um ofício, e neste ofício lhe confio uma obra minha, e não vejo nele a atenção nem o cumprimento dos próprios deveres que há naquele ofício, não lhe dou nem a graça necessária, nem a luz suficiente para lhe fazer compreender toda a importância de minha obra. Nem posso confiar nele, porque vejo que não aprecia a obra que lhe confiei. Minha filha, quem cumpre exatamente seu ofício significa que o faz para cumprir minha vontade. Em troca, quem o faz diversamente significa que o faz por fins humanos. E se você soubesse a diferença que há entre um e outro, então, se você tem um ofício, né? Deus te confiou um ofício. Eu não terminei de ouvir a meditação da escola, ainda não terminei. Eu imagino que na aula já deve ter falado do ofício dos sacerdotes, né? Vou falar do ofício de mãe, que eu posso colocar, né, como mãe, o ofício que eu tenho, para a gente tentar entender essa questão do ofício. Quando eu, como mãe, cometo um erro, né, como Jesus falou aqui, minha filha, quando um sujeito ocupa um ofício e comete um engano, não está atento aos deveres que impõe seu ofício. Pode vir grandes males. Você pode causar um grande mal à sua família se você não está atento ao seu ofício de mãe, de esposa, por exemplo. Como esposa, se eu não sei o meu devido lugar, se eu não sei qual é o meu ofício de esposa, qual é o meu papel na minha família, eu posso causar uma grande ruína de, nossa, porque quando a gente não tem, se eu não sei qual é a ordem, né? O esposo é o cabeça, é o sacerdote do lar, a esposa submissa. O esposo ama a esposa como Cristo ama a igreja e a esposa obedece. Se não está na ordem isso, eu não estou cumprindo meu ofício. E aí vem um monte de desordem na família. Mas se eu cumpro fielmente o meu papel de esposa, obedecendo meu esposo, se meu esposo cumpre fielmente o seu papel de pai e de esposo, me amando como Cristo ama a igreja, Deus dá a graça. Deus dá a graça para eu compreender tudo, para eu sabedoria, para eu cumprir esse ofício. Porque eu vou fazer, se eu quero cumprir fielmente, eu estou fazendo isso é por Deus. Então, se eu quero cumprir fielmente o meu papel de esposa e de mãe, é por Deus que eu vou fazer isso. E eu vou receber a graça para conseguir, para ter a compreensão de tudo. É por Deus. Agora se eu sou rebelde, é humano, os fins são humanos, então há uma grande diferença. Então Deus não manda a graça, que ele está falando aqui, ó. Comete seu ofício pode vir grandes males. Suponham que tem um ofício de juiz, de rei, ministro, prefeito e comete um erro. Aí ele fala aqui, não está atento aos seus próprios deveres de casa. Pode fazer vir a ruína de famílias. Porque assim, tudo você pode fazer, se a sua família
Se eu cumpro o meu dever de esposa aqui na minha casa, o meu esposo cumpre o dever dele de pai, e a gente cria bem os nossos filhos, a herança que a gente vai deixar espiritual para gerações, o exemplo. Agora, se eu não cumpro esse papel, que exemplo eu vou dar para os meus filhos? É claro que, igual falou na escola hoje, a Aline falou sobre isso, do que o que tem no coração do homem, né? Que o mal surge no coração do homem. E que mesmo a gente criando filho, né, com muito amor, se você cumprir seu papel de esposa, mesmo assim pode ser que vai nascer uma maldade no coração, seu filho vai se corromper, ele vai permitir que entre o pecado na alma dele, mesmo assim, pode acontecer. Mas se você fez o seu papel, você fica tranquila. Você fez o seu papel, você deu bom exemplo. As crianças, eu acho assim, pode até acontecer de uma criança, um adolescente, por exemplo, eu crio meu filho aqui com todo amor, com todo cuidado, rezando, sempre na ordem. Eu fico na ordem, meu esposo na ordem, meus filhos. Pode acontecer dele se desviar do caminho, mas ele vai ter uma bagagem espiritual, uma riqueza espiritual na alma dele que vai fazer ele voltar e se arrepender. E o exemplo que a gente dá para os filhos é muito importante. As crianças, elas imitam tudo, 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 tudo. É muito mais o que elas veem do que o que você fala. Por exemplo, meu esposo, às vezes ele está em casa só de short, sem camisa. O meu filho pequenininho vê ele sem camisa, vai lá e tira a camisa e fala: eu quero ficar igual ao papai. Ele nem sabe falar direito, mas ele fala: eu quero ficar igual ao papai. Aí tira a camisa. Tudo que o pai faz, ele faz. Tudo. Então, se tem um exemplo, vai ser, né, é menos provável que ele se perca. Se você dá o exemplo, exemplo, exemplo em todas as suas atitudes, exemplo de amor, de santidade, né, vai ser muito a probabilidade dele se perder vai ser muito mais remota. E aí ele vai depois constituir a família dele, ele vai dar o exemplo da vida que ele viveu aqui. E aí essa herança vai se arrastando. Agora, se eu vivo aqui na minha casa totalmente desordenada, minha família totalmente desestruturada, sem Deus, o pecado reinando aqui, a herança também vai ser terrível. A herança vai ser terrível. Se aquele erro, aquela falta de atenção a fizesse uma pessoa particular que não ocupa aquele ofício, não levaria tanto mal. Por isso as faltas nos ofícios pesam demais e levam mais graves consequências. Por exemplo, quando eu deixo de ensinar para o meu filho alguma coisa, isso é um erro muito grave, quando eu deixo de ensinar para ele. Quando a professora deixa de ensinar, já não é tão grave assim. Que hoje é muito complexo, porque a criança fica muito tempo na escola, mas a educação é em casa. A educação, ainda mais a educação cristã, de religião, é em casa. Então, Deus não vai ver assim, a escola que não ensinou. Não, quem tem que ensinar é a mãe. A mãe que tem que ensinar. O que a escola deixou de ensinar, o professor não vai levar tanta culpa assim, né? Por causa de não ter ensinado os alunos. Eles têm pai, têm mãe, claro que ele tem que fazer o ofício dele. De professor também, né? De mestre. Mas a questão da educação para a vida é a família. Ele tem o ofício de ensinar matemática, português, ciência, biologia, essas coisas. Por isso as faltas do ofício pesam demais e levam mais graves consequências. Quando eu chamo um confessor para lhe dar um ofício e neste ofício lhe confio uma obra minha, quando ele chama uma mãe para ser mãe, te confia uma alma, e não vejo nele a atenção, nem o cumprimento dos próprios deveres que há naquele ofício, não lhe dou nem a graça necessária, nem a luz suficiente para lhe fazer compreender toda a importância da minha obra. Nem posso confiar nele, porque vejo que não aprecia a obra que lhe confiei. Então Deus não me envia a graça necessária se ele vê a sua negligência.
Se ele vê a sua negligência no seu ofício, ele não dá a luz necessária. A mesma coisa aqui na escola. Nós, como alunos da escola, né, da Divina Vontade, a gente tem um ofício. E a gente tem que prestar atenção nesse ofício, fazer com zelo, com atenção, com amor, tudo que é confiado, de ouvir, de partilhar. Se a gente negligencia esse ofício, não vamos receber a luz para fazer. Não recebe a luz, porque você não aprecia esse ofício de aluno da escola da Divina Vontade. Você não aprecia esse ofício. Quem tem o ofício aqui de fazer, de complementar a meditação do dia. Se você negligencia, ele não vai dar a luz necessária para você compreender, para entender. E quem está com o ofício só de ouvir, se você não presta atenção, né, naquela aula e medita, se você não está fazendo esse ofício de ouvinte, aí você também não vai receber a graça para continuar, para entender a importância e para crescer, para entender esses conhecimentos. Minha filha, quem cumpre exatamente seu ofício significa que o faz para cumprir minha vontade. Quem faz seu ofício de mãe, de aluno na escola, de pai, de esposo, de pastoral, é para cumprir a vontade de Deus. Em troca, quem o faz diversamente, quem faz não com zelo, é para fazer por fins humanos, está fazendo por fins humanos. E se você soubesse a diferença que há entre um e outro, há uma diferença gritante, né, em fazer para fazer a vontade de Deus e para fazer por fins humanos. Enquanto eu estava ali, via duas pessoas diante de mim. Uma que ia recolhendo pedras, trapos velhos, ferros enferrujados, pedaços de gesso, coisas todas de grande peso e de pouquíssimo valor. Pobrezinho padecia, cansava-se, suava sob o peso daquelas porcarias, muito mais que não lhe davam o necessário para tirar a fome. O outro ia recolhendo granitos de brilhantes, pequenas gemas e pedras preciosas, todas elas coisas leves, mas de valor incalculável. E meu doce Jesus acrescentou: aquele que vai recolhendo porcarias é a imagem de quem trabalha por fins humanos. O homem carrega sempre o peso da matéria. O outro é a imagem de quem obra para cumprir a vontade divina. Que diferença entre um e outro! Os granitos de diamante são minhas verdades, os conhecimentos de minha vontade, que recolhidos pela alma formam tantos brilhantes para si. Então, quem trabalha para cumprir a vontade de Deus, recolhe brilhantes diamantes, pedras preciosas, os conhecimentos da divina vontade. Agora, se perde ou não se recolhe alguma dessas coisas sem valor, não fará quase nenhum dano, mas se perde ou não se recolhe um daqueles granitos de brilhantes, fará muito dano, porque são de valor incalculável e pesam quanto pode pesar um Deus. Nossa. Nossa, Jesus amado. Os brilhantes são minhas verdades, os conhecimentos de minha vontade. O que a gente recolhe aqui na terra, fazendo a vontade de Deus, é a verdade, é o conhecimento da divina vontade. E ela tem um peso tão grande quanto pesa o próprio Deus, quanto vale o próprio Deus. Misericórdia. Gente, é muito incrível esse mistério da divina vontade. A gente não consegue nem dimensionar. A nossa mente se perde. Agora, se perde ou não se recolhe alguma dessas coisas sem valor, não fará quase nenhum dano. Se você perde algo humano, não tem valor. Mas se você perde uma verdade, um conhecimento da divina vontade, você está perdendo uma coisa valiosíssima. Então, presta muita atenção, a gente tem que prestar muita atenção em cada palavra que é dita aqui na escola, porque são verdades divinas, são conhecimentos da divina vontade, tem um peso incalculável, um valor incalculável. E se perde por causa de quem tem o ofício de recolhê-los, que contas dará ele, tendo feito perder um grão de valor infinito que podia fazer quem sabe quanto bem às outras criaturas? E se você perde por causa de quem tem o ofício de recolhê-los, que contas dará ele, tendo feito perder um grão de valor infinito que podia fazer quem sabe quanto bem às outras criaturas?
Então, eu acho que essa parte aqui, essa última, é assim, você perde um conhecimento da divina vontade por causa do seu mesmo, da sua negligência, é uma coisa, você não quis aquela verdade. Por exemplo, você está aqui na escola e você está ouvindo, mas está com a cabeça em outro lugar, você não está absorvendo aquela verdade porque você não quer. É uma coisa. Mas agora, se você deixa de, de, de recolher essa verdade por causa que alguém que devia falar essa verdade não está falando, né? É isso que ele está falando aqui. Se você perde por causa de quem tem o ofício de recolhê-los, que contas dará ele, tendo feito perder um grão de valor infinito que podia fazer tanto bem às outras criaturas. Então, é a questão de o livro do céu, por exemplo, que está sendo escondido, está sendo ocultado, né? A gente não tem a liberdade. Aqui, na escola, a gente tem a liberdade. Jesus falou, pode usar à vontade, pode recolher todas as pedras que vocês quiserem e distribuir entre vocês. Pode fazer à vontade. Mas a igreja não está liberando essas pedras preciosas para todos. Não está liberando. A igreja está oculto o livro do céu para muitas pessoas não sabem. Está oculto, está escondido. Esse tesouro é um tesouro de valor infinito escondido. Quantas pedras preciosas que as almas poderiam estar recolhendo e não estão, porque o livro do céu não está sendo divulgado. Depois disso, o meu doce Jesus colocava o seu coração em mim e fazia-me sentir o seu bater, dizendo-me: Minha filha, eu sou o batimento de toda a criação. Se faltasse meu coração, faltaria a vida a todas as coisas criadas. Agora, eu amo tanto a quem vive em minha vontade, que não sei estar sem ela. E a quero junto comigo para fazer o que faço eu. Por isso você palpitará junto comigo. E entre tantas prerrogativas que te darei a prerrogativa do batimento de toda a criação. No respirar está a vida, o movimento, o calor. Assim, quem estará junto comigo para dar a vida, o movimento e o calor a tudo? Mas enquanto dizia isso, eu sentia que me movia e palpitava em todas as coisas criadas. E Jesus adicionou: Quem vive em minha vontade é inseparável de mim, e eu não sei estar sem sua companhia. Não quero estar isolado, porque a companhia torna mais agradáveis, mais deleitáveis, mais belas as obras que se sustentam. Por isso sua companhia é-me necessária para romper meu isolamento em que as outras criaturas me deixam. Então Jesus, ele fica muito feliz com essa comunidade, porque a gente não se separa dele. Somos inseparáveis, a comunidade. E ele ama demais essa comunidade e a gente ama muito ele. Então a gente não se separa nem um segundo. Amém? Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.